Desde os primórdios da humanidade, doenças invisíveis têm mostrado seu poder devastador. Epidemias e pandemias não só mudaram o curso da história, mas também moldaram culturas, economias e até a política. Hoje vamos explorar as 10 maiores e piores epidemias e pandemias que já assolaram o planeta. E claro, vamos dar uma atenção especial ao Brasil. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde a sobrevivência era o prêmio mais valioso. Zika vírus. O Zika vírus emergiu como uma grave ameaça no Brasil, causando uma onda de casos de microcefalia em recém-nascidos. A epidemia trouxe à tona a necessidade de controle de vetores e melhorias no sistema de saúde pública. O Zika é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti e identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação em 1947, após detectação em macacos sentinelas para monitoramento de febre amarela, na floresta Zika, em Uganda. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Outros sintomas menos frequentes são inchaços no corpo, dor de garganta, tosse e vômitos. Ebola. O surto de ebola na África Ocidental entre 2014 e 2016 foi um dos mais mortais, com cerca de 11 mil mortes. A rápida resposta internacional ajudou a conter a disseminação global, mas a ameaça do vírus ainda persiste. Ebola, também chamada anteriormente de febre hemorrágica ebola, é uma doença com alta letalidade que se destaca por provocar sangramentos em várias partes do corpo. O vírus ebola apresenta a capacidade de infectar tanto os seres humanos quanto outros primatas, como macacos, gorilas e chimpanzés. Gripe suína. Em 2009, o mundo enfrentou a gripe suína, ou H1N1. Embora não tenha sido tão mortal quanto se temia inicialmente, a rápida disseminação do vírus levou a uma resposta global coordenada. No Brasil, a vacinação em massa foi uma estratégia crucial. Os sintomas da gripe H1N1 são bem parecidos com o da gripe comum e a transmissão também ocorre da mesma forma. O problema da gripe H1N1 é que ela pode levar a complicações de saúde muito graves, podendo ser fatal. O vírus vive por 2 a 8 horas em superfícies e lavar as mãos com frequência ajuda a reduzir as chances de contaminação. Covid-19. A pandemia de Covid-19 redefiniu a vida moderna, causando milhões de mortes e mudando a maneira como vivemos e trabalhamos. No Brasil, a resposta à pandemia teve altos e baixos, com desafios na vacinação e no controle do vírus. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que havia identificado um novo tipo de coronavírus. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. O termo pandemia se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. Os sintomas são caracterizados por problemas respiratórios como tosse, dor de garganta e coriza, principalmente em casos leves. Nos casos moderados e graves, podem surgir tosse e febre persistentes, falta de ar, desconforto respiratório e dificuldade para se alimentar. Peste Justiniana. No século VI, o Império Bizantino foi assolado pela peste de Justiniano, uma das primeiras grandes pandemias registradas. Estima-se que essa peste tenha matado entre 25 e 50 milhões de pessoas na época. Uma das maiores pandemias da história, com impactos similares aos da peste negra que ocorreria mais tarde. Os pacientes desenvolviam sintomas tais como febre súbita, dor de cabeça, arrepios e, após alguns dias, o aparecimento de inchaços dolorosos, denominados de bulbos. Eram visíveis principalmente na zona das virilhas e secundariamente noutras áreas, nomeadamente nas axilas, pescoço, coxas, entre outros. HIV. Descoberto nos anos de 1980,
O HIV, ou AIDS, rapidamente se tornou uma das pandemias mais mortais da história moderna, com milhões de mortes em todo o mundo. No Brasil, campanhas eficazes de conscientização e tratamento ajudaram a controlar a disseminação da doença. A AIDS é a doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças. Gripe espanhola. No século XX, a gripe espanhola matou cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a pandemia foi especialmente virulenta, afetando todas as camadas da sociedade e causando milhares de mortes, incluindo até mesmo o falecimento do atual presidente do Brasil na época, presidente Rodrigues Alves. A doença chegou ao Brasil e espalhou-se por grandes centros, sobretudo por Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo, por exemplo, pode ter contado com até 350 mil pessoas infectadas. Chegamos no top 3, a peste negra. Chegando no século XVI, encontramos a peste negra, que dizimou cerca de 60% da população europeia. Transportada por pulgas em ratos, essa peste mudou a estrutura social da Europa, acabando com feudos e aumentando o poder das cidades. A peste negra é como ficou conhecida a peste bubônica, doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que atingiu o continente europeu em meados do século XVI. Os historiadores acreditam que a doença surgiu em algum lugar da Ásia Central e foi levada por genoveses para o continente europeu. Varíola. A chegada dos europeus ao Novo Mundo trouxe não só a exploração, mas também doenças devastadoras como a varíola. Estima-se que até 90% da população indígena das Américas tenha morrido devido a doenças trazidas pelos europeus. A varíola é uma doença descrita desde a antiguidade e que foi completamente erradicada do planeta pela vacinação. E chegamos à tão temida doença, a tuberculose. A tuberculose é uma velha conhecida da humanidade, persistindo ao longo dos séculos. No século XXI, a doença atingiu proporções epidêmicas, especialmente em áreas urbanas. Até hoje, a tuberculose continua sendo uma ameaça, principalmente em países em desenvolvimento. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa cometer outros órgãos ou sistemas. E estima-se que a tuberculose atingiu cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Epidemias e pandemias são lembranças sombrias do poder das doenças infecciosas. Elas moldaram a história, destruíram impérios e transformaram sociedades, mas também nos ensinaram lições valiosas sobre a resiliência humana e a importância da ciência e da saúde pública. Que essas histórias nos lembrem da importância de estarmos sempre vigilantes e preparados para o próximo nível. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal e acompanhe mais vídeos como este. Lembrando que todas as informações contidas no vídeo é inteiramente feitas baseadas em informações contidas por sites e reportagens no Brasil afora. Obrigado por assistir e lembre-se, a saúde é um patrimônio de todos nós. Até a próxima e fiquem seguros.